Esse é o primeiro tutorial do curso de Mecânica dos Sólidos. O intuito desse vídeo é revisitar alguns conceitos básicos de resistência dos materiais com uma simulação de um ensaio de tração simples no software de elementos finitos Avalos. A simulação ela vai seguir os módulos do próprio software que servem como uma receita para a construção do modelo de elementos finitos. A primeira etapa, no módulo Part, é a construção da própria geometria. Clicando nessa ferramenta Create Part, a gente vai selecionar a opção Axisymmetric. A nossa geometria vai ter a simplificação de ser aximétrica, ou seja, simétrica em relação ao eixo, e isso tanto em relação à própria geometria quanto às condições de contorno, como carregamentos ou os deslocamentos prescritos. Para fazer o nosso sketch da nossa parte, a gente vai selecionar essa ferramenta Create Lines e indicar alguns pontos. O primeiro ponto é o ponto 6.25 em X e 28 em Y. O próximo ponto 6.25 em X, 0 em Y. 0, 0, 0, 45, 10, 45, 10, 35. E para finalizar, a gente sai da ferramenta Create Lines e clica nessa ferramenta de criar um arco com uma tangente em relação a uma linha, no nosso caso em relação a essa linha vertical, e clicando em um segundo ponto para fechar o nosso sketch. Saindo da ferramenta e clicando em Done, temos a nossa parte com a simplificação de ser aximétrica e desenhada somente uma metade dela. Uma simplificação que a gente vai entender melhor nas próximas etapas. O próximo módulo é o módulo Property. No módulo Property são definidos os materiais da análise e esses materiais definidos são atribuídos às peças desenhadas anteriormente. Para criar um material, a gente vem nessa ferramenta aqui, Create Material. Nesse caso, a relação constitutiva que a gente vai definir é bem simples, a lei de Hooke. Então a gente vem em Mechanical, Elasticity, Elastic. A lei de Hooke ela é definida por dois parâmetros. Nesse caso, o módulo de Young, ou o módulo de elasticidade, e o coeficiente de Poisson. As unidades no Abaqus elas não estão pré-definidas, mas elas têm que ser compatíveis durante toda a análise. Imaginando que a gente tenha desenhado a geometria em milímetros, o módulo de elasticidade tem que vir em megapascal. Se a gente imaginar que essa peça é feita de um aço, a gente pode colocar aqui 200.000 megapascal. Para o coeficiente de Poisson, 0.3, adimensional. Ok? E está criado o nosso material. A gente precisa criar uma seção para esse material, no caso, sólida homogênea. Seção do material 1, que foi criado anteriormente. E agora, essa seção ela tem que ser atribuída à peça desenhada. Então, a atribuição da seção 1. No módulo Assembly é onde é realizada a montagem das diversas peças do modelo. No nosso caso, como a gente só desenhou uma peça, vai ser bem simples.
Basicamente a gente clica nessa ferramenta Create Instance, a parte já está selecionada, clica em OK. No próximo módulo, Step, é onde a gente define algumas variáveis do controle da solução numérica. A gente vai deixar tudo em Default. Esses parâmetros eles vão ser melhor analisados nos próximos tutoriais. O próximo módulo seria o módulo Interaction. Mas como a gente só desenhou uma peça, a nossa análise só contém uma peça, esse módulo não vai ser abordado nesse caso. No módulo Load, a gente define as nossas condições de contorno, ou seja, nossos carregamentos e nossos deslocamentos prescritos. Começando pelos deslocamentos prescritos, a gente vem na ferramenta Create Boundary Conditions, seleciona Displacement and Rotation, Continue, seleciona a região que a gente vai colocar, que aplicar essa condição de contorno, no caso essa aresta que fica no eixo de aximetria. A gente vai falar que essa aresta ela não pode transladar no eixo X. O eixo X é representado nesse caso pelo índice 1. Então, clicando aqui, ele já completa com o número 0, o que quer dizer que ele vai permanecer fixo nesse eixo durante a análise. A próxima condição de contorno vai ser a de simetria. Displacement and Rotation, novamente. Clica na aresta de simetria. Done. A simetria ela vai ser representada por uma condição de contorno de deslocamento prescrito 0 nessa aresta na direção vertical, no eixo Y. Então, clicando aqui em U2, que representa a direção Y, OK. Para essa análise, a gente também vai colocar um outro deslocamento na aresta superior do corpo de prova, na direção vertical de 1 milímetro. Então, nossas condições de contorno ficarão assim: deslocamento vertical na aresta superior, as condições de simetria, basicamente isso. O próximo módulo é o módulo Mesh. O módulo Mesh é onde a gente constrói a malha para a parte ou para as partes que a gente criou anteriormente. Essa ferramenta Seed Part é onde a gente controla o tamanho aproximado de cada elemento, que nesse caso vai ser 1,5. A gente vai definir alguns controles de malha para melhorar o formato dos elementos. Aqui eu vou escolher Quad, Medial Axis. Essa ferramenta é onde é feita a malha. Yes. E a malha está pronta. Agora a gente já definiu todos os parâmetros da nossa análise. O próximo módulo é o módulo Job. O módulo Job é onde a gente vai submeter nossa análise para ser resolvida. Para isso a gente vem em Create Job. Esse job está relacionado com o modelo 1, que é o modelo que a gente vem trabalhando. Agora, para submeter o job, a gente vem nessa ferramenta Submit. Como
Como é uma análise simples, a solução é bem rápida. A gente já pode clicar em Results. E aí, o próprio Abacus já muda para o módulo Visualization, que é o módulo de pós-processamento da nossa análise. Aqui a gente pode ver várias variáveis que foram calculadas durante a solução do modelo. A primeira é que ele mostra a default misses. A gente pode clicar nessa opção para ver os isovalores. A gente tem a opção de escolher as componentes das tensões nos elementos. As componentes de deformação, entre outras variáveis. Como a gente colocou a lei de Hooke no nosso modelo constitutivo, a gente pode fazer a seguinte verificação. Os elementos da região central do corpo de prova eles estão solicitados uniaxialmente. Então, vale a expressão sigma igual a E vezes epsilon. Ou seja, tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. A gente pode ver que nesses elementos eles estão com 5.324 megapascal. Em deformação, a gente tem para esses mesmos elementos algo perto de 2,7%. Se a gente dividir 5.300 por 2,7%, a gente tem mais ou menos o módulo de elasticidade que a gente tinha colocado, a menos de um erro numérico e das aproximações que eu fiz aqui para os valores. Se a gente fizer a mesma coisa para calcular o coeficiente de Poisson, por exemplo, a gente tem que, nessa região, a deformação é mais ou menos 0,85% dividido por 2,7%. Aqui ia ter dois sinais de negativos que acabam ficando positivos. E a gente recupera, a menos de um erro numérico, o nosso coeficiente de Poisson. Por hoje é isso. Obrigado.